Boa noite, meu nome é David. Boa noite, eu sou o Bruno. Somos alunos da instituição Santa Marcelina, cursando o sexto semestre de Tecnologia em Radiologia. E hoje a gente vai dar ênfase aí à radiologia industrial, onde tem por algumas aplicações aí, entre elas irradiação de alimentos, irradiação de acervos, esterilização de equipamento cirúrgico, material cirúrgico e, claro, que a gente vai mudar início aí a nossa aula, irradiação de pedras preciosas ou gemas preciosas. Bom, David, e o que são pedras preciosas? Bom, pedra preciosa ou gema preciosa, elas têm os dois significados. Porém, a pedra preciosa, a gema preciosa, ela lapidada ou polida, ela tem um valor significativo maior, podendo ser comercializada usando como adornos pessoais ou colecionável. Porém, tem uma gema preciosa também, que ela é um componente biológico, que é pérola e marfim. Eles são naturais? Sim, eles são naturais por eles ser biológicos, só que não pode dar o nome de como pedra preciosa, ou sim só gema, porque eles não são uma pedra. Ah, sim, entendi. E o que são gemas irradiadas? Bom, gemas irradiadas, pedra irradiada, é a exposição aos efeitos de radiação, onde ele irá acelerar o processo químico, onde, se fosse num período natural, levaria milhares de anos para que seja uma coloração ideal para a comercialização. Certo. E qual a energia que é utilizada? A energia mais utilizada para esse tratamento é a de radiação gama, cobalto 60, fonte de cobalto 60, onde tem um poder de penetração muito bom dos cristais, deixa a pedra numa coloração uniforme e o melhor de tudo é que não deixa a pedra num processo de radioatividade, não deixa vestígio de radioatividade na pedra. Certo. E tem outras energias que são utilizadas também? Sim, tem o acelerador linear, tem irradiação por nêutrons e radiação X, mas o cobalto 60, que é por radiação gama, é o mais utilizado nesse método de radiação de pedra. Ah, ok, entendi. E além desses processos, David, como foi falado, existem outros também que são utilizados para a coloração das pedras ou gemas, que seriam o tingimento, o tratamento térmico, a impregnação, a difusão e o clareamento. Bom, Bruno, tem como você falar um pouquinho de cada um deles para a gente? Sim, claro. O tingimento, ele visa mudar a cor da gema. Ele é muito utilizado em todo o mundo e principalmente com a pedra ágata. O nosso maior produtor é o Rio Grande do Sul e ele é uma gema mundial, essa pedra. O nosso outro processo seria o tratamento térmico, que muitas gemas podem mudar de cor quando são aquecidas. Então, são submetidas a tratamentos térmicos e para melhorar a sua cor original. Por exemplo, ela pode ter uma cor um pouquinho mais esgotada, algo assim, ou duas colorações na mesma pedra. Então ela vai deixar mais uniforme e vai ficar mais bonita de ser comercializada. Algumas dessas pedras são a rubi, a zafira, cítrino e a tanzina, entre outras. Bruno, vem cá, você falou do processo térmico, mas agora a gente tem mais três processos. Qual que é o processo de impregnação? O processo de impregnação ele consiste na adição de óleos incolores ou cera ou resina natural em fissuras da pedra. Isso vai melhorar a coloração dela, deixando ela mais uniforme. Certo, e difusão? Difusão é um processo que consiste em reduzir, na verdade, as impurezas da gema. É uma difusão de óxidos em alta temperatura, de 1600 a 1900 graus. Certo, a gente falou de radiação também,
Então agora tem mais um processo, né? Que é o de clareamento. Qual que é o de Isso. clareamento? Não podemos esquecer desse processo. Ele é utilizado produtos químicos e outros processos para clarear a gema ou remover cores indesejáveis. Por exemplo, se a gema tiver algumas manchas. Bom, David, agora que nós falamos sobre os métodos de tratamento das gemas, me fala um pouquinho sobre o irradiador multipropósito. Bom, o irradiador multipropósito, ele tem esse nome porque ele tem aplicações por diversas finalidades, digita elas nas aplicações. É uma estrutura de aço e concreto que mantém essa fonte de cobalto 60 no interior dela. A fonte de cobalto 60, ela não tem como ser ligada ou desligada, por ela ser uma fonte de radioatividade. Ou seja, na hora que quando ela não está em utilização, ela é submersa a uma piscina de água abaixo do solo. E assim, quando ela for para ter a utilização dela, o sistema do irradiador multipropósito é um sistema de segurança muito apurado, muito bom. E só pessoas exclusivas que podem ter acesso a parte interna do irradiador multipropósito. Porém, quando a fonte está exposta, nada de presença humana naquele local. Tem também um efeito muito bacana que acontece dentro do irradiador multipropósito quando a fonte está submersa, que chama o efeito Cherenkov, que é uma luz azul brilhante, muito bonita. Bruno, vem cá, e quais são as empresas que realizam esse tipo de procedimento? Bom, existem empresas comerciais e existe também o IPEN, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. Não é uma empresa comercial, porém eles trabalham com a realização de pesquisas. Empresas comerciais nós temos a CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento e Tecnologia Nuclear. A sede dela fica em Belo Horizonte e os cristais que são mais utilizados são os quartzos e outras gemas que são submetidas à irradiação. Esse processo ele adquire uma coloração especial, como já foi dita, e o maior benefício dele é multiplicar o seu valor. Então, quando for vendido, vai ser muito a mais mesmo do seu valor de compra. Compra por reais, um exemplo, 1 quilo por R$ 20 e se vende essas pedras com lucro considerável. Outra empresa é a Imbrarad, empresa brasileira de radiação. Ela foi a primeira unidade comercial de radiação no Brasil. O interessante dela, ela foi a pioneira de beneficiamento de gemas, após que ela fundiu com outra empresa, a CBE, a Companhia Brasileira de Esterilização. E as duas, quando se fundiram, viraram referência internacional no beneficiamento de gemas. Esse método, eles utilizam a gama, o cobalto 60, como já foi dito, e possui 2 unidades aqui no Brasil, sendo uma unidade em Cotia e a outra fica localizada em Atibaia. Certo. Ô Bruno, vem cá, e qual que é o comércio dessas pedras preciosas? Quem que é o público-alvo e como que é a exportação delas? Ah, sim. Na verdade, a grande maioria da produção de gemas ela é exportada para países como Estados Unidos, Alemanha e Tailândia, entre outros. A gente tem com variedades no mercado e o comércio de gemas tanto brutas, lapidadas, em joias e indústrias de acessórios. Vendemos elas em todos os patamares, sendo que com pesquisas recentes a gente está vendo que a quantidade de lapidadores no Brasil está diminuindo. Bom, galera, depois dessa nossa videoaula que nós introduzimos aí vários assuntos referente à irradiação de pedras, que é do setor de radiologia industrial, para você que ficou interessado, você sabe quais são os pré-requisitos para entrar nessa área? Confere aí. Valeu, galera. Boa noite. Até a próxima.